é que, apesar dos 20 anos de experiência da Elaine, ela sentou lá, não em condição de julgadora, eu sei de tudo. E ela sentou numa condição de eu quero aprender mais algo, eu quero aprender mais uma ferramenta. Começamos agora o programa Hipnopapo. E eu sempre digo o seguinte, eu sempre falo, somos o que pensamos. Você olha para a sua vida e aí eu te pergunto, o que você está pensando? Quais são as respostas que a sua vida está te trazendo? Está agradável? Está bom do jeito que está? É essa pergunta aí que eu deixo para você. Hoje nós vamos conversar com a Elaine Cristine, mãe da Isis, garotinha de 16 anos. Mas vamos falar um pouquinho. Elaine, ela já trabalhava na área já trabalhava com a mediunidade energética há mais de 20 anos. Ela é especialista em leitura da alma, é terapeuta, passou por várias fases da vida. Nós já trouxemos ela aqui no programa Hipnopapo para contar um pouco sobre a história dela, como que ela, toda a expertise que ela tem, mas hoje ela vem contribuir, contando outra história, uma outra página, porque nossas vidas são feitas de história, não é mesmo? E hoje ela vai contribuir contando como que foi a experiência dela com a formação de hipnose não verbal, que foi feita ainda esse ano. Apesar dela ter mais de 20 anos enquanto terapeuta, ela foi lá e falou, eu quero conhecer essa técnica, quero ver o que, que é isso, o que, que é hipnose não verbal, o que, que é o magnetismo. E ela veio fazer a formação e hoje ela vai contar sobre a história da filhinha dela. E você que está nos ouvindo aqui, mande perguntas no 67 3222 4572 FM nota 10 106.3. Você que está aqui na rádio e você quer saber, mas eu não sou terapeuta. Vamos lá, dentro da nossa turma, nós tínhamos uma vendedora, nós tínhamos um engenheiro civil conosco, porque ele queria o quê? Aprender mais sobre a consciência, sobre como expandir a consciência. Então, essa formação, ela abrange de modo geral quem quer realmente conhecer além, saber como que nós funcionamos, vamos dizer assim. Elaine, mais uma vez aqui, eu fico muito feliz de te receber aqui no programa Hipnopapo, é maravilhoso. E você vem contribuir com a sua história, com a sua filha incrível, lindinha. Nossa, gente, ela é muito fofa. Conheci ela. E tudo o que aconteceu. Como que foi? Como que despertou em você querer fazer o curso de hipnose não verbal? Bom dia, Cidade Morena. Bom dia, Instagram. Bom dia, TikTok. Bom dia, Roberta, querido amigo. Para você que está na Cidade Morena, fica aí com a gente na FM Cidade Morena. Que essa história é uma história que pode te comover, mas também te inspirar. Eu já vim aqui como mentora, terapeuta. Eu trabalho com medicina energética há mais de 20 anos. Sou médium de cura. É extenso. Mas hoje eu venho como mãe e como aluna dessa técnica que é muito incrível, que se chama hipnose não verbal. Roberta, eu sou curiosa. Minha mãe dizia que aquela fase do porquê, sabe a fase do porquê da criança de 7 anos? Então, eu saí da fase, mas a fase nunca saiu de mim. Que bom. Então, eu faço do meu corpo o meu grande laboratório. E quando a hipnose brotou numa aula, num curso que a gente fez junto, aquele nome me chamou muita atenção e eu já trabalhava com magnetismo, só que com outra roupagem. Eu falei, não, eu tenho que fazer esse trem, eu tenho que conhecer, eu tenho que entender o que é isso, porque tudo que é não verbal é o mundo que eu navego, né? A medicina energética, ela não é verbal, ela é energética. E eu fiz esse curso por pura curiosidade, mas é aquela curiosidade que a alma já sabe que vai te levar para um caminho, entende? A gente entende, a gente sente quando aquilo que tu começa a escutar vai te levar para uma direção diferente, uma direção que vai somar, que vai agregar valores. E foi com essa intenção que eu cheguei até você e me tornei sua aluna. E foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa ser professora. E olha só,
Uma coisa que eu preciso compartilhar aqui com todos vocês que estão me ouvindo, tanto nas redes sociais quanto na rádio Nota 10 aqui, os nossos ouvintes, é que apesar dos 20 anos de experiência da Elaine, ela sentou lá, não em condição de julgadora, eu sei de tudo. E ela sentou numa condição de eu quero aprender mais algo, eu quero aprender mais uma ferramenta. E isso é importante para você que está me ouvindo, que queira fazer um curso dentro da sua área. E tem a péssima mania de ir nos cursos achando que você sabe tudo, você vai sair de lá com menos do que você chegou. Agora, eu falo que a Helene entrou com uma humildade muito grande. E eu tenho certeza que saiu com a bagagem assim cheia, porque o que ela estava ali, o que ela perguntou, tudo aquilo que ela teve de dúvida, nós estávamos ali para entregar do curso de hipnose não verbal. Porém, eu preciso te perguntar o seguinte: você passou por uma situação após o curso. Mas antes, vamos lá. Quais foram as técnicas, assim, qual o momento, a técnica que mais despertou? Falou, puxa vida, que legal, eu já usava isso daqui e agora fechou. Fechou para mim. Era isso que eu... Teve esse momento? Como é que foi isso aí? Ah, Roberta, teve muitos momentos como esse. Porque o mundo energético, ele é não verbal. Ele é não verbal. E com isso, de outra maneira. Nossa, isso aqui, esse símbolo, caramba, faz eu entender um outro movimento, o movimento das cores, que eu também sou cromoterapeuta. Ah, o passe, eu olhei o passe de outra forma, de uma forma ainda mais profunda. E olha que eu sou sou médium desde que eu nasci, né? Então, assim, em muitos momentos, eu dava aquela respirada funda de quem eu estava sendo alimentada mais. Eu não sei se você que está me ouvindo está me entendendo, mas quando uma informação muito rica chega até você, a tua alma sente que aquilo é importante. E é importante num nível de vida, Roberta. Eu tô... Parabéns por toda a sua entrega, Elaine. Nós vamos contar toda essa trajetória dela, se emocionou aqui com a gente, mas foi foi muito... Ela passou, porque todos os alunos passam por tratamento conosco dentro do treinamento, né? Isso aí foi também muito... Porque como é que você vai aplicar algo se você não viveu? Então, todos vivenciam um tratamento conosco, né? E a Elaine aqui se emocionou, com certeza se conectou aí com que algumas casquinhas que ficaram para trás. Passa um filme, né? Durante o curso, eu fui atendida pela Roberta e a gente carrega muitas dores. Dores que eu acho que nenhuma mulher deveria carregar na vida. E quando eu me dou o de presente, porque eu me presenteei com esse curso, ainda falei para Roberta, isso não é um investimento apenas, é um presente para minha alma. Eu passei pelo atendimento e o que eu mais gosto de um tratamento para cura de dores e traumas, porque eu sou especialista em cura de traumas, é você conduzir aquela paciente, né, Roberta, sem que ela precise reviver a dor. Porque nós carregamos uma bagagem, e não é só a nossa bagagem, é a bagagem da minha mãe, da minha avó, de todas as minhas ancestrais. E eu, quando eu estou aqui falando, eu falo em nome delas todas. Então, você vai sentir o peso da minha emoção e a profundidade do que eu estou tentando passar para vocês é que é assim, durante o atendimento da Roberta, gente, eu acho que eu soltei um grito que varreu a minha ancestralidade na sua dor e eu limpei o caminho para minha filha. Como mulher, como mãe, desde que eu fiquei sabendo que o nosso corpo guarda memórias, que essas memórias elas também são transgeracionais, são coletivas, são emocionais, são mentais, gente, é muita coisa. Então, durante o atendimento, eu soltei 2 gritos. 2 gritos de limpar minha alma. Porque eram dores, não só minhas, de abuso, de violências, da minha linhagem. E isso foi de um processo tão libertador, mas é muito intenso viver isso, né? E ali era um ambiente seguro. Eu tô chorando para vocês aqui que tá me vendo no Insta, mas lá, quando você tá atendido com todo o amor, com todo o profissionalismo da Roberta e toda a equipe dela, você se solta, porque você sabe que você tá num lugar seguro e que ali não há julgamento, há cuidado, há amor e há profissionalismo. As técnicas das quais ela ensina são de uma profundidade que eu mesma, né, como a Roberta disse, já há mais de 30 anos trabalhando com cura de trauma, fez muita diferença para mim.
muita diferença. E a gente vai chegar lá onde você quer ouvir. Parabéns. Olha só, se tiver alguma pergunta aí, Jota, pessoal que tá aí, que tá ouvindo, você que está ouvindo aqui na Rádio Nota 10, mande perguntas para nós, para poder. Ah, eu quero saber o que é hipnose. Outra coisa, eu quero só fazer um adendo aqui, um parênteses. Infelizmente, existem pessoas mal informadas que comparam, falam que hipnose é coisa do demônio. Gente, eu não sei de onde que esse cidadão ou cidadã tirou isso. Fala que não é coisa de Deus. Eu não sei de onde essa pessoa tirou disso. A hipnose, a hipnoterapia, de modo geral, né? Porque ela tem a clínica oncológica, a ericksoniana, tem a não verbal. A hipnose, de modo geral, ela é indicada, certificada, aceita, seja o nome que você quiser levar com você, gente, de medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, Psicologia, Fisioterapia e Odontologia. Ou seja, da onde que vocês, enquanto religião, tiraram, e eu fiquei muito ofendida quando eu escutei, existe você sabia que existe uma igreja lá em São Gabriel do Oeste que fala que quem é da hipnoterapia não é de Deus? Eu fiquei full pistola, para não falar o palavrão aqui. Da onde que esse cidadão tirou um negócio desse? E eles que julgam são de Deus, então. Ué, gente, eu não sei, vai me desculpar, eu sei que tem pessoas aí que têm as suas religiões, mas peraí, a gente tem que ter a fé raciocinada, é sério. Peraí, deixa eu analisar aqui. Existe certificação científica, você pode entrar no Google Academy aí, que tem vários artigos que falam sobre hipnoterapia, você tem conselhos importantes brasileiros falando da hipnoterapia. Isso aqui é meio que desabafo, que eu fiquei muito chateada, porque a gente estuda tanto, vê tantos resultados, a pessoa que passa pela hipnoterapia, ela se liberta de uma maneira tão maravilhosa. Quem passou sabe. Quem passou sabe. Quem passou sabe. Como que é a hipnoterapia? Porque assim, ó, a hipnoterapia, principalmente a hipnose não verbal, ela além dela ir na causa, e ela entende que os traumas, eles são registrados no nosso organismo, corpo físico. Não é à toa que nós desenvolvemos doenças físicas. Entende? Então, assim, toda a somatória de pensamento gera uma reação física. É isso. Toda somatória de pensamento gera uma reação física. Não concordo. Então explica pra mim a gastrite nervosa. Só explica. Né? Nossa, quando eu fico estressado, eu tenho uma dor de estômago. Oh, por quê? Deu dor de cabeça. Estressado é o quê? É o sentimento e emoção. Eu senti uma emoção. Eu senti uma emoção. Eu estou sentindo isso. Ok? Então, quando as pessoas falam, é falta de conhecimento, falta de questionamento. E a própria pessoa que escuta de um líder espiritual que a hipnoterapia não é de Deus, ela deveria se questionar. Vai pesquisa sobre pesquisas científicas. Vocês sabiam que lá, olha só, Galileu Galilei foi um cara que a Igreja Católica, na época dele, não estou dizendo que a Igreja Católica falou isso, mas a Galileu Galilei, na época, ele defendia que a Terra ela era redonda. E aí, outras defesas que ele tinha, ele foi contra. Menina, virou um diacho danado. O homem foi excomungado da igreja. Ele foi tirado da sociedade. Porque era o que? Ciência. Ele trouxe ciência. Quando nós falamos de hipnose não verbal, nós falamos de sistema simpático para simpático. Para vir um Zé falar assim, é do demônio. Eu fiquei muito brava. Então, assim, me prova que é do demônio, que eu te provo com base científica. Com base científica. E com histórias de vida como o da Elaine que eu estou trazendo aqui, que a hipnoterapia, de modo geral, ela é incrível, ela resolve, ela não fica enrolando. E outra, nós trabalhamos, eu costumo dizer o seguinte, dentro dos meus cursos, a Elaine não sabe disso, eu vou contar para vocês aqui. É óbvio que nós queremos pessoas que vêm fazer o curso conosco, tá? Só que nós analisamos também. Para ir para um segundo nível, precisa ser analisado, porque se essa pessoa vai pegar o conhecimento e transformar de um lado negativo, ela não precisa ir para o segundo nível. É sobre isso. Isso é muito importante. Porque aí você pega uma ferramenta para fazer mal pro outro, então deixa quieto. E isso o Instituto Bem analisa ali. Se a pessoa, exatamente. A pessoa, não, ela vai fazer bem para ela, para a família dela, para... Ah, ela não quer trabalhar com terapia. Tudo bem, mas quando você desenvolve magnetismo para o seu bem-estar e para a sua família, é maravilhoso, sua vida muda. Quando um muda, o resto muda. Quando as outras pessoas começam a mudar. Muda. Você reflete. Tá? Então hoje foi um #desabafo. Ô Jota, fala sério, a pessoa chega, te acusa de um negócio, fala um absurdo desse, e o duro que as pessoas acreditam. Eu quero só ver, você que acusa, que fez um negócio, falou uma barbaridade dessa, o que você faz com as pessoas que têm a ideação suicida? Você resolve? Né? Porque assim, e a depressão e a ansiedade? As pessoas que estão aí, sararam? Ou infelizmente, porque infelizmente, São Gabriel do Oeste é uma das cidades que maior índice tem de ideação suicida.
Gosto muito de São Gabriel, fui muito bem recebida. Sexta-feira, dia 1º de agosto, fui lá dar uma palestra para 400 pessoas. As pessoas entenderam o que é hipnoterapia. Eu expliquei sobre o cérebro trino. Eu expliquei sobre a parte científica do negócio. Foi lindo. Eu agradeço a todas as professoras que estavam ali. Foi maravilhoso, foi lindo. Agradeço estar lá. Só que, infelizmente, como todo lugar, tem seres humanos. E alguns seres humanos... E eu acredito que a pessoa falou isso ali, como tem ramificação no Brasil inteiro, provavelmente no Brasil inteiro esse povo aí também deve falar. Né? Não é só lá, tá? Aqui no Campo Grande também deve ter. Então, quando a pessoa, você que é fiel de qualquer religião, não importa o que seja, pode ser evangélico, católico, umbandista, pode ser islâmico, pode ser o que for, gente. Não importa. Até não ter religião, porque eu não tenho religião. Até não ter religião. Mas se você escutar algo com uma conotação dessa, vai pesquisar. Pega um livro, vai pesquisar no Google, não tá olhe aí. Como verdade. Não, vai lá, coloca no IA. Não, isso aqui tem certificação, como é que é isso aqui? E aí pesquisa, gente, não faça... eu vou acreditar no fulano, né? Infelizmente, as pessoas que acreditam dessa forma, Elaine, são as mesmas pessoas que respondem boa noite pro William Bonner. Com certeza. Tem um padrão. Pergunta aqui. Fale. Bom dia, Roberto. Bom dia, pessoal que tá ouvindo na rádio, no site, também aí no Instagram, né? É a Vânia, ela mora aqui na Mata do Jacinto. Ela diz que tem muito trauma, né? Desde criança. E ela pergunta se a hipnoterapia trata os traumas. Com certeza. Vixe, como dá? Vânia. Vânia, muito obrigada pela pergunta. Seja bem-vinda aqui. Compartilhe com outras pessoas. Vânia, eu vou te falar aqui. A hipnoterapia, por exemplo, no meu caso, eu sou, além de ser a professora e instrutora de hipnose não verbal, eu sou especialista em medos e traumas. Porque assim, e a Elaine também é especialista em traumas, tá? Então, vamos lá. O que os traumas estão fazendo para te acorrentar onde você está e impedir aonde você tem um sonho de alcançar? Quais são esses traumas? Talvez você... tem pessoas que ficam em relacionamentos abusivos, e nós estamos no Agosto Lilás, né? Nós estamos falando... as mulheres aí que passam por violência, seja ela doméstica, seja ela dentro de violência... assédios morais aí, de toda qualquer forma, assédio moral, tanto dentro de empresa quanto de família, enfim. Eu digo, quando eu falo assédio moral, é assédio moral mesmo, não é mimimi, é assédio moral, né? Então, assim, o que eu posso dizer pra você? A hipnoterapia, ela vai te ajudar a limpar esses traumas, a compreensão da sua visão enquanto mente. Quando você registra um trauma, na maioria das vezes, é quando você, lá no seu período de infância, perceba que você registrou esses traumas, está registrado na sua mente subconsciente, que é o nosso cérebro límbico que nós falamos, tá? Com uma mente infantil. E aí aquilo fica registrado para a nossa própria defesa. Nós crescemos evitando algumas situações para a nossa própria defesa, porque o cérebro ele não aguenta dor, não aguenta sofrimento. Por isso se explica, algumas pessoas, quando tem um acidente, ela desmaia. O cérebro, isso é físico, não aguenta dor. Por isso algumas pessoas sentem tanta tristeza e ela apaga, porque ela não aguenta dor. Ou ela começa a ter ideações aí nocivas, porque ela não quer mais viver aquela dor. O cérebro, ele não suporta a dor. Então, o que acontece? Para que eu não sinta dor novamente, eu evito determinadas situações. Então você tem esses traumas. Porém, por mais... Aí como é que se explica, então, a mulher, ela vive com um cara... Presta atenção nisso. Mente é um negócio muito louco. Como é que a pessoa vive com um cara e... por mais que eles ganhem o mesmo salário... eu vou igualar aqui. Por mais que eles trabalhem, ganham o mesmo salário, mas ela apanha todo final de semana do marido. Por que ela tá nisso? Porque lá na mente subconsciente dela, ela entendeu que ela precisa ser protegida, entre aspas. E ela tem que viver com aquele cidadão. Na mente subconsciente está registrado isso. E ela acaba ficando, até ela ter uma consciência que ela pode viver uma vida diferente. Porque o que acontece? Quando uma mulher ela passa por isso, porque ela já viu isso dentro da casa dela, provavelmente. Uma mulher que ela passa por violência doméstica, porque ela viu dentro da casa dela isso acontecer quando ela era criança. Na maioria das vezes, tá? E aí, se minha mãe passou por isso, ou a minha avó passou por isso, ou a minha tia passou por isso, então provavelmente deve ser tudo normal, né? ET é aquele povo que não passa por isso. Então, a mente, ela interpreta, e ela acaba ficando numa relação dessa, tá? Então, assim, a hipnoterapia, ela auxilia o quê? Você compreender essas dores, se livrar delas. Vai apagar? Não, gente, a gente não é borracha. Não vai apagar. Vai dessensibilizar. Exatamente, vai mudar o significado, fazendo com que aquilo não doa mais dentro de você, não te machuque mais, e faça com que você vá lá realizar o sonho que você almeja, o seu objetivo. Vai fazer você crescer, sair da situação. Eu preciso... eu não tenho coragem, de repente, de sair desse relacionamento para outro. Sai desse relacionamento. Você vai conseguir ter essa força de sair desse relacionamento. Viver um tempo sozinha, porque tem momentos que a gente tem que viver a solitude para compreender o nosso eu interior, o nosso ser divino que é dentro de nós. Eu chamo isso de desintoxicação emocional. Bem isso, né? E, a partir daí, você começar a olhar com um olhar diferente, começar a atrair
pessoas que você almeja. Veja bem, uma mulher que ela passou por um relacionamento abusivo e ela sai de um, ela já pula no outro, não é diferente, só mudou o cidadão. Quando a mulher ela sai de um relacionamento abusivo, ela faz um tratamento terapêutico, ela muda a vida dela e da família. E da família. E da linhagem futura. Com certeza, não tenha dúvida disso, ok? Mas, Elaine, nós demos uma desviada, mas vamos lá. Eu preciso te perguntar o seguinte, você passou lá, eu te digo que eu quero parabenizar a Elaine, sabe no quê, pessoal? Porque naquele momento que nós fomos fazer as técnicas e ela se entregou. Você quer resolver? Quero. Ela queria resolver uma demanda interior dela. Não é porque nós somos terapeutas que nós não temos demandas para resolver. Mas é óbvio que nós temos. Nós estamos aqui, encarnados na Terra, andando para lá e para cá. Nós temos desafios como qualquer ser humano. Só que a gente consegue lidar com esses desafios com mais facilidade. E ajudando outras pessoas. Porém, naquele momento... E outra, ter a compreensão de que eu não vou ficar carregando esse caminhão de carta aqui, que já chega, eu quero me livrar. Foi bem assim. E ela se entregou ao processo de modo tão lindo, para lavar a alma, vamos dizer assim, e a ancestralidade, limpar o caminho para a descendência dela, que foi muito, muito lindo. E aí depois foi o quê? Aconteceu algo, um fato muito interessante com a Isis. 16 anos, sua filha. Né? Assim, Roberta, uma semana depois do curso, depois daquela descarga de limpeza psicoenergética e física, em todos os graus possíveis, a minha filha de 16 anos, uma semana após o aniversário dela, ela sofreu um AVC. E... Peraí, só porque repete de novo. 16 anos, sofreu o quê? Um AVC. Criança também hoje em dia tem AVC. Pode seguir. Aqui a gente poderia fazer um adendo de várias situações, né? Inoculações, grafeno, mas nós não vamos entrar nesse nível, nessa linha de conversa. E uma semana depois do aniversário de 16 anos, eu fui chamada na escola, ela estava na aula de teatro, e o professor, no telefone comigo, falou: a Isis caiu e parece que ela não convulsionou, mas ela não está falando nada que a gente consegue compreender. Nesse mesmo instante, eu já senti que era algo cerebral. Peguei o carro e saí a 200 por hora para a escola. E quando eu cheguei lá, minha filha estava deitada no chão. Quando a gente foi editar essa entrevista, eu vou passar as imagens para você, tampando o rostinho dela, óbvio. E quando eu cheguei na sala de aula, onde é dada a aula de teatro, a minha filha estava numa situação que a minha alma se rasgou no meio. É só isso, como mãe eu posso falar para você o que eu senti. No mesmo instante, devido à minha vidência, eu vi muitas coisas, muitas informações ali. Tá? Ela estava branca, da cor dessa parede. Eu fiz um movimento para tirar a estrutura espiritual que estava grudada nela, num ataque espiritual muito intenso. O professor, logo na sequência, ele ficou do meu lado, porque eu fiquei de pé sobre ela, e ele começou a gritar: olha, a boca dela já está voltando, ela já está ficando rosinha de novo. E eu falando para ela o que eu estava fazendo, porque como mãe, eles conhecem a mãe que tem, os meus 3 filhos, e eu falei: filha, tem algo em ti que eu vou tirar. E removendo aquilo, eu já passei a aplicar o magnetismo nela na mesma hora. Né? Eu já usei naquele mesmo instante de choque, porque eu costumo dizer que a gente veste uma armadura da força de mãe. Gente, eu não sei explicar da onde vem aquela força, da onde você consegue raciocinar e dividir, da ordem, sai todo mundo, chama o SAMU, professor, pega o meu celular, fulana, tira uma foto e pede ajuda para ciclano no meu WhatsApp, sabe? É uma coisa assim que não sei explicar, mas há uma força gigantesca dentro de nós que nos possibilita usar as ferramentas que você angariou durante os seus estudos, durante a sua vida, durante as escolhas que você, mãe e pai, fazem, e que no momento de crise, num momento tão delicado como aquele, você pode usufruir das escolhas que você fez. Você que está me ouvindo deve entender isso que eu estou falando, mas a única ferramenta que me veio na cabeça naquele momento foi o magnetismo. Porque um ataque espiritual seguido de AVC é muito grave, gente. Eu estou lidando ali com muitas camadas de informação, Roberta. Muitas camadas de informação. Então, primeiro a gente limpa aquele lixo e depois a gente dá o socorro. Porque não adianta você ver uma situação de sujeira e você vir e ficar colocando qualquer tipo de energia que tem ali, não vai entrar. Então, eu precisei ter um raciocínio, fazer um raciocínio muito rápido.
de eliminar aquela informação que não era para estar ali, tá? E depois aplicar a primeira camada de atendimento na minha filha. Aí a gente passou a chamar o SAMU, aí o SAMU queria fazer 300 perguntas, aí eu já não conseguia mais responder, eu falei, professor, me ajuda, porque daí eu já entrei na dor dela com ela, e eu precisava fazer aquela leitura, sentir o que ela estava sentindo, como ela estava sentindo, para saber onde eu ia ajudar. Sim. Né? Essa empatia espiritual, ela é muito profunda, principalmente na atuação que eu tenho como mentora, como terapeuta. E quando chegou o socorro, Roberta, a minha filha ela não parava em pé, ela não... Ela abriu os olhos? Sim, mas hoje de manhã eu ainda peguei o celular e fui olhar a data, porque eu não me atento a isso. E eu fui olhar que dia que tinha acontecido tudo isso. Uma semana depois, exatamente uma semana, gente. Ela fez aniversário dia 21 e dia 28 aconteceu isso. De? Janeiro, fevereiro, março. Mês 3. E eu olhei o rostinho dela entre sofrimento e desespero, que são coisas diferentes. Olha só. Sabe? Um olhar... Você fez uma leitura não verbal dela, da face dela. Ela segurava a mão do lado... Ela perdeu completamente o movimento do lado esquerdo. E o rosto também ficou sem expressão nenhuma. E o olhar era um olhar de desespero. E ela olhava para mim e falava, mãe, me socorre. E esse mãe me socorre, eu socorri com magnetismo. Por quê? O magnetismo, ele é natural do nosso corpo, né, Roberta? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que, quando você está em um momento em que as decisões são essencialmente... como que eu posso explicar isso para você? Quando você está emocionado, para você tomar uma decisão assertiva, é bem desafiador. Todo mundo sabe disso. Quando você está emocionado, quando eu falo isso, né, no caso dela, ela estava com medo ali, em alerta, fica desafiador você tomar. E aí a mente, ela ficou ali buscando que ferramenta utilizar. A mente entregou para ela o que achou mais óbvio naquele momento, né? Roberta, eu não pensei o que eu vou usar. Eu vou usar, sabe? O magnetismo, ele veio... porque a alma já sabe o que é bom. Sim. Entendeu? Então, assim, quando eu cheguei, que eu liguei o celular e vi que a pupila estava dilatada, eu já soei o alarme, né? Falei, professor, chama o SAMU com urgência. Aí ele pegou outro telefone e foi falando na sala enquanto buscava esse atendimento. E tudo aquilo acontecendo. E eu sabia que a vida da minha filha, ou o que iria acontecer depois daquilo, precisava de rapidez. Precisava de rapidez. Toda situação que envolve o nosso cérebro, ele precisa de um socorro muito rápido. Tem que ser rápido. E a gente tem uma janela de atendimento. Por que eu sei disso? Porque eu vivi um acidente vascular cerebral da minha mãe. Né? Então, eu gatilhou, inclusive. Quando? Há muitos anos atrás. Olha só, essa informação eu não sabia, pessoal. Olha, você vai ter que ser atendida pelo Lúcio Flávio, pelo constelador. Não, que seja. Então, naquele momento, com a minha filha ali deitada, aí eu já sentei no chão e botei ela, e eu comecei, então, a fazer um trabalho de magnetismo para dar suporte para aquele corpo, para aquela mente da minha filha, para que ela aguentasse, que ela não saísse daquele estado. Porque quando... que é assim, gente, eu tenho uma capacidade, que é a capacidade de enxergar dentro do corpo físico. Então, essa capacidade eu chamo, às vezes, de mapeamento ou de escaneamento, né? Então, conforme eu escaneava o corpo dela, eu ainda não via nada. Lesão. Não via nenhuma lesão, nada. Mas eu via toda a atividade espiritual ali acontecendo. Então, eu me voltei para dar sustentação no corpo dela, para que não desorganizasse mais nada, entende? E foi aí que eu usei da hipnose não verbal, usando do magnetismo, que era o que eu conseguia doar ali, sem precisar que eu ficasse raciocinando muito. Então, a hipnose não verbal, ela trouxe para mim uma ferramenta que eu fui testada no fogo. Na pior dor que você pode passar é você ver um filho numa situação daquela, ou num acidente muito grave, né, físico. Você tem essa ferramenta. Então, hoje eu venho aqui como mãe. Eu não venho aqui como mentora, como terapeuta, como nada disso. Eu venho aqui como mãe. Porque a hipnose, ela me ajudou muito. Não só nessa situação, que foi o início desse trauma, mas em todo o processo da minha filha. Quantos dias ela ficou no hospital internada? Nós fomos levadas
para o Hospital Universitário. Eu quero deixar aqui um agradecimento oficial da Elaine Cristine como mãe, como terapeuta, para aquela equipe que foi simplesmente incrível. Que bom, né? Uma energia de acolhimento profundo, né? Nós fomos já encaminhadas para o setor de AVC, o que logo fez com que toda a equipe viesse ficar ao redor dela, porque era uma menina de 16 anos, ali não tinha adolescente, gente. Nós ficamos no setor de AVC lá, só tinha idosos, sabe? E nós, tanto eu quanto a Isis, nós somos pessoas muito sensíveis. Então era como estar dentro de um tsunami de energia. Tu lembra, né, Roberta, Lembro. que eu liguei para Roberta desesperada. Eu falei, por favor, eu preciso de auxílio, eu preciso estar amparada energeticamente para que chegue menos informação na gente. Porque eu e a minha filha, a gente estava numa simbiose energética muito grande, Claro. entendeu? Porque ela estava vivendo o processo e eu vivendo a dor dela e a minha de mãe, entendeu? Então é muito interessante isso, porque os médicos vinham falar comigo com um sentimento de gravidade. Sabe quando tu sente que a voz do médico tá te mostrando que aquilo é sério? Sabe aquelas palavras pesadas? Não nas palavras, mas a energia. Querendo mostrar para mim, Roberta, que aquilo era muito sério, como se eu não tivesse capacidade de ver, né? Mas tudo bem. E eu fazendo a aplicação, gente, eu não parei um minuto. Então, eu fiquei os 3 primeiros dias sem dormir. Me alimentava muito mal, mas num processo de doação de energia constante. Sim. Tá? Constante porque eu tinha que fazer esse movimento com ela. E os médicos vinham e falavam, né, da gravidade daquilo, e tomografia, não saía nada na tomografia, Roberto, era um desespero para os médicos, porque eu escaneava e eu sabia o que eu estava vendo. Mas como tu vai falar para o médico neurologista, que acabou de pegar o exame de tomografia, e você saber o que o médico não consegue ver? Nem nos exames? Então eu ficava quieta. Aí, antes de dar as primeiras 12 horas, ela começou a chorar e falou assim, mãe, eu tô sentindo de novo igual quando foi na escola. Eu chamei o médico e a gente saiu correndo. Sabe aquela imagem de série? Quando tem um nome, né? O rapaz que empurra a maca, maqueiro. O maqueiro sai 200 por hora no corredor, vai virando e você, mãe, com médico, enfermeira, tudo correndo atrás para dar entrada logo na sala de tomografia. Fez a tomografia e o médico lá querendo me dar uma notícia ruim, eu falava, por favor, não fale. Não verbalize isso que você está querendo me dizer. Mas, mãe, eu falei, por favor, não fale. Eu não queria ouvir o que o médico tinha para me dizer. E De alguma forma você já sabia porque você estava ali eu estava vendo que e eles não via, viam. né? Aí, essa foi a parte mais crítica da hospitalização dela. Aí a gente voltou para a sala do... Mas naquele momento que ela estava passando mal, eles conseguiram fazer a tomografia, eles conseguiram visualizar? Nada, Meu Deus. nada. Aí nós voltamos para a sala lá do AVC e a minha filha pegou a minha mão e falou assim, mãe, por favor, tira essa dor de mim. Você pense assim, você que está me ouvindo, eu estava desesperada, eu me sentia em desequilíbrio emocional, eu não conseguia fazer um raciocínio de como eu deveria agir naquela circunstância, mesmo já tendo experiência com cirurgias bem delicadas ao longo da minha vida. O que eu quero dizer para ti que está me ouvindo, que está nos vendo aqui? É que eu já faço cirurgias espirituais. Esse é o termo que eu vou usar, que é o que a pessoa vai ter mais capacidade de compreender. Só que naquele momento, gente, eu estava me cagando de medo, Roberta. Você é mãe, né? Não, porque energeticamente ali a gente estava envolvido em muitas energias. Dentro do hospital, o paciente do lado estava assim, igual tá eu e a Roberta. Então, você está dentro da energia de muitas pessoas, entende? E isso é um desafio muito grande. Mas quando a minha filha fez esse movimento, mãe, por favor, tira essa dor de mim, eu operei ela naquele instante. E quando eu operei, que isso já dá outra conversa, né, outro pitopu, eu vi exatamente aonde estava o sangramento e a minha filha dormiu naquele momento. Aí, depois que eu pincei aquilo que estava bloqueando a veia, que eu vi o sangramento acontecer. Aí o meu desespero, o que é que eu fiz? Eu sabia o que eu tinha feito. Eu sou boa no que eu faço. Mas só depois daquela pinçada é que o sangramento aconteceu. Pode aparecer. Aí eu iniciei um outro processo que é para eliminar aquele sangue. E eu precisei também de
fazer a auto-hipnose, Roberto. Porque eu precisava me acalmar. Eu precisava, gente, voltar ao meu centro para continuar dando atendimento na minha filha. Aí eu me acalmei com a auto-hipnose. Acalmei, consegui. Senti que eu estava centrada novamente. Aí eu voltei a atender ela. Ela dormiu seguida por várias horas. Eu pude me manter calma, porque quando a gente está estressado, a nossa energia ela fica bagunçada, gente. Você acaba envolvendo os outros que estão ao seu redor na bagunça. Então, como mãe, usando a hipnose em mim, eu me acalmei para poder ajudar. Vocês estão entendendo a profundidade dessa ferramenta? Tá, né? Eu espero que você, mãe, que tem aí dentro de casa uma pessoa que precisa dos seus cuidados, ou que já passou por isso, ou que vira e mexe é exposta a situações em que você perde muito rápido o equilíbrio, ou já está tão cansada de ficar desequilibrado por causa dos estresses à sua volta, essa ferramenta me ajudou muito nesse momento. E aí eu pude, então, retomar a minha força, retomar o meu equilíbrio e prestar atendimento mais uma vez para minha filha. Na sequência, o médico chegou e, gente, pensa como que é para você. Gente, eu amo a medicina. Roberto, eu quero deixar bem claro que eu amo a medicina. Com certeza, gente. A minha série favorita era o IAR, Plantão Médico. Gente, aquilo para mim era um deleite para minha alma olhar aquilo tudo. A movimentação daqueles cuidados tão profundos, né? Porque eu sempre olho o outro lado. Aí o médico veio e eu falei assim, doutor, eu operei a minha filha. Ele falou assim, como assim? Nós acabamos de fazer mais uma tomografia e não deu nada. Eu falei, então, doutor, eu tenho muito amor pela medicina. Eu falei para ele. E eu tô sorrindo de nervoso, tá, gente? E eu trabalho com aquela medicina que vocês médicos não veem. Aí ele falou, como que é isso? Tipo, aí eu falei assim, então, segundo a ciência, mas é a ciência verdadeira, tudo que nós vimos, tudo que os nossos olhos é capaz de enxergar corresponde a 5% de tudo que existe. E ele muito atencioso e educado, mas eu conseguia ver o que ele estava pensando. E eu falei, então, eu trabalho com os 95%, aquilo que os olhos não veem. E foi a primeira vez que eu verbalizei isso, gente. Aí eu me dei conta de quanta informação eu tinha na mão. Eu não tinha nunca verbalizado isso, Roberto. Aí ele falou assim, como? De novo, né? Aí eu pensei, tela azul, não entendeu nada. Aí eu falei, doutor, eu vou falar assim. Ó, tá vendo a cabecinha da minha filha? Ela ainda estava dormindo, gente. Eu falei assim, faz um risco daqui, mapeei assim. Então, o sangramento, a hemorragia está nesse local. Ele tornou a dizer que a tomografia não tinha dado nada. Eu falei, tá, mas tem algum exame que pode mostrar? Ele falou, não, nós já pedimos uma ressonância. Ótimo. 2 dias depois a gente vai fazer. Pausa. Pessoal da rádio 106.3, a rádio da cidade Morena, FM nota 10. Tem alguma pergunta, Jota? Olha aí, você que está ouvindo aí, eu tenho certeza que essa história ela é incrível. E a Elaine falou algo muito interessante, tá? Pessoas que trabalham, as mães que precisam atender. Inclusive, tem mães que precisam, mães de crianças acamadas, precisam dar um conforto melhor para si e para as crianças. Gente, é maravilhoso. Pensa numa mãe sério. com autista, né? Nós temos Também. aí crianças Nossa, que sofrem de autismo. é maravilhoso. Algumas são muito violentas. Você aprende a aplicar na criança e assim, porque a mãe, quando a mãe de uma criança acamada, de uma criança em situações assim, não normais, vamos dizer assim, né? De autistas também, o psicológico dessa mãe, né? Ela enfrentar um desafio a todo momento. A outra, quando você estava dizendo também, não só a mãe, né? As cuidadoras, né? As cuidadoras. Eu tenho colegas fisioterapeutas que fizeram a formação de hipnose não verbal justamente para aplicar junto com o processo de fisioterapia. E os resultados, justamente de pacientes que passaram por AVC. Fisioterapeuta. É uma ferramenta incrível. Mas agora, você vai contar. E aí? Fomos para a ressonância? E aí? Então, fomos para a ressonância e eu afoita, né? A gente saiu da sala e eu perguntei para a enfermeira, cadê o resultado? Cadê o resultado, né? Porque eu fiquei junto com ela na sala, aquela barulheira horrível que é aquele aparelho. E eis que o sangramento estava no exato local que eu havia visto. Só que aconteceu uma coisa, Roberto. Nenhum médico veio conversar comigo. Nenhum médico veio conversar comigo para falar, ó, mãe doida, sabe aquela operação que tu dizes que fez? Então, o sangramento tá lá no lugar. Mas isso não me importava.
Mas, ao mesmo tempo, isso validou o meu trabalho de nível energético, espiritual, porque nós somos espíritos. Tudo que nos envolve, tudo que a gente faz é espiritual, gente. Lavar a louça é espiritual, fazer uma cirurgia é espiritual. Com certeza. Essa nossa conversa é espiritual. Então, na maior dificuldade da minha vida, com a alma rasgada como eu estava, a minha filha foi onde eu validei o meu trabalho. Um trabalho de cirurgias que eu faço à distância há muitos anos. E eu experimentei nela numa situação de desafio. Foi um desafio. Então, é como se eu tivesse sido testada ali. Porque eu precisei fazer aquilo na dor, no medo, na angústia e na insegurança. Porque quando eu faço um atendimento à distância, eu faço num local controlado, certo? Claro. Não no meio de um tsunami. Você consegue imaginar você no meio de um tsunami? Porque era onde eu estava. Dentro de um hospital, energeticamente falando, gente, é uma mistura de energia, de barulhos, de sons, de medo, de oração chegando, de apelo de mães, que é desesperador. Para mim, aquilo foi um terror em vários níveis. Em vários níveis, em várias dimensões ali. E quando saiu o resultado, a minha filha falou para mim assim: "Nossa, mãe, tá no lugar certinho. Uau!", né? E eu falei assim: "Filha, que coisa doida, né?" Filha, que coisa doida. Já? Meu Deus do céu, esse assunto, essa conversa tão gostosa. Meu Deus. Tão gostosa, já passou tudo isso. Meu Deus do céu. Pessoal, olha só quantos exemplos, né? Até tem uma pergunta retórica. O que é hipnose não verbal? Você já até falou agora há pouco, né? Sobre as... Parece que caiu ali. Não sei o que está acontecendo, não. O que é hipnose não verbal? Você estava falando das crianças com autismo. Sim. E outras também que eu contribuí aqui. Mas no seu ver, como terapeuta energética há mais de 30 anos, eu falei 20, mas é 30. Pode auxiliar no dia a dia dessa mãe? Vamos falar de fatos, tá? Eu vivi várias etapas nesse processo junto com a minha filha. Eu vivi do pior dos pesadelos até o processo de melhoramento da saúde dela. Os médicos falavam para mim, Roberta, que eu tinha que ter muita paciência, aquela parte pesada da fala, né? Porque o AVC é muito devagar, então, não sei o quê. Só que assim, no terceiro dia, minha filha já estava sentada sozinha. Com 5 dias, ela estava de pé andando. E eles passavam os atendimentos todos os dias e falavam assim, que a melhora dela estava sendo extraordinária. E eu devo isso a toda essa estrutura que eu sempre persegui, tá? Que é de me melhorar como pessoa. E a hipnose não verbal, Roberto, eu quero falar com você, mãe, com você, pai, porque nós tivemos muitos pais no nosso curso, né? É o seguinte, é uma ferramenta para você usar em ti e para aqueles que precisam. E a gente nunca sabe quando o teu filho vai ter uma situação que que você precisa dar um socorro, entende? Quando eu falei das mães que têm filhos autistas, tem vários graus do autismo, né? E tem muitos que são muito violentos, que as crianças gritam muito. Gente, é um sofrimento terrível. A hipnose não verbal, ela vem como um bálsamo, porque é uma técnica que a gente consegue aplicar com muita facilidade, desde que você tenha o curso. Você precisa estudar, você precisa passar pela experiência para que você seja uma ferramenta. A hipnose, ela é uma ferramenta de amor, entende? Ela não é apenas um investimento, Roberta. Ela é um instrumento de amor. Porque se você vê a tua pessoa, a sua filha, o seu filho, o seu pai, tem pessoas com Alzheimer que também são violentos, sim, você pensa você poder acalmar com uma ferramenta como essa. E uma coisa que eu quero contribuir, eu vou fazer uma última, que nosso tempo está bem estourado aqui, contribuir aqui. É óbvio que nós contamos a história da Elaine, depois que ela passou por um processo de hipnose não verbal dentro do curso, ela teve essa situação com a filha, né, que foi um AVC, 16 anos de idade, então assim, foi bem desafiador, mas eu vou contar uma outra situação. Meu filho, ele infelizmente, ele passou por uma escola onde tinha bullying, né? Então, porque ele só sabia escrever com a letra gente, eu esqueci o nome. Cursiva? Não a cursiva, a outra, aquela quadradinha, esqueci o nome, gente. Ele só sabia escrever daquela forma. E a professora exigia cursiva, ele não conseguia fazer. Os amiguinhos zoavam com ele, a professora parece que não era muito compreensiva. Enfim, aí nós trocamos de escola. No primeiro dia, um dia antes da aula, ele teve uma crise de ansiedade.
com 8 anos de idade. Ele não conseguia dormir. Medo de ir pra... Porque ansiedade é medo do futuro. E medo de ir para a escola, porque eu vou para a escola, vão me obrigar a escrever do jeito que eu não sei, o que vão fazer comigo? Bem assim. Conversei com ele e pedi para ele fechar os olhinhos dele, e ali eu apliquei o magnetismo nele. Não levou 5 minutos, ele pegou no sono. Não deu 5 minutos, Elaine, não deu. Sério. Eu sei que não é. Ele dormiu assim, ó, tranquilamente. No outro dia, conversei novamente a hora que ele acordou, nós fomos café para ir para a escola. Mais uma vez eu apliquei nele, conversei com ele. Ele voltou tão feliz, porque ele viu que a escola que ele estava indo não tinha nem de perto nada a ver com da onde ele tinha passado, a escola que ele estava indo, né? Voltou feliz, contente, alegre. E é óbvio que ele iria ficar com medo de ir para uma escola nova, acreditando que nessa escola nova ele iria passar pelas mesmas dores que ele passou anteriormente. E aí é normal ele pensar que seria em todos os lugares, seria daquela forma. Mas o magnetismo para mim, me acalmar ele naquele momento, que ele estava ansioso, não conseguia dormir, foi incrível. E é o magnetismo que eu ensino dentro do curso de hipnose não verbal, dentro da formação. Então imagine, você mãe, que quer ter mais tranquilidade, seus filhos, que agora vai fazer prova, dá branco, São você crianças conseguir aprender, agitadas, né? agitadas, você aprende e você ensina dentro da sua casa isso pro seu filho, para manter a calma. É uma baita de uma ferramenta. É uma baita de uma ferramenta. Pro seu dia a dia. E outra, hoje, uma das maiores doenças é a ansiedade. As pessoas, e a ansiedade não é ter paz. É tão bom ter paz, não é mesmo? Viver naquele frenesi o tempo inteiro é complicado. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui para a gente poder encerrar. Qual das técnicas que você aprendeu, que você mais usou nesse desafio? A calma. Exatamente isso que você está falando. Porque dentro de um hospital a gente vive um mundo à parte, né? A gente vive ali uma pressão, um negócio de não dormir direito e o tempo inteiro parece que vai acontecer alguma coisa. A calma, você pode dizer que seria o estado de presença? Mas Estado de presença nós ensinamos. Exatamente. E até mesmo para ela, porque não que ela ficava agitada, mas ela ficava ansiosa. É lógico, né? Entendeu? E muitas vezes, durante o processo de fisioterapia, eu fazia junto com o fisioterapeuta. Melhor coisa. Entendeu? E havia situações em que eu conversava com as enfermeiras, como foi uma coisa muito, muito curiosa, eu sou cromoterapeuta também, então, às vezes ia tirar e tinha que tirar sangue dela várias vezes ao dia, e eu ensinava a enfermeira, falou, ó, imagine uma cor assim, assim, e você só mentaliza. Aí ela tirava a agulha e eu falava, mentaliza, e parava de sangrar. Ela falava, mas que coisa, por que a gente não aprende isso na faculdade? Eu falei, então deixa eu te explicar sobre o magnetismo. Para você poder fazer isso enquanto você trabalha, porque a gente via o nervoso dos pacientes idosos, muitos entubados, muito, sabe, passava a noite mal. Então eu meio que estendi a minha parte do magnetismo para todo mundo. Então tinha noites que a gente conseguia dormir 2 horas seguidas. Porque olha só. Porque eu fazia e eu estendi aquele cuidado de amor, porque é o que eu falei para vocês. A hipnose não verbal, ela traz uma ferramenta para o teu amor com técnica. Exato. Com técnica e fundamentação científica. Inclusive, a próxima turma agora vai ter uma enfermeira. Provavelmente vai ter um médico também que vai estar conosco lá. Porque essa técnica, mas eu não sou nem enfermeira, nem... É como você é mãe? Você é mãe. É isso. Você trazer para dentro do seu viver, dentro da sua casa, do seu dia a dia. Eu sou cuidadora. Maravilha. Então, enfim. Eu faço o convite, dia 30 e 31 de agosto, nós vamos ter a formação de hipnose não verbal no Hotel Orla Morena, ali próximo ao aeroporto. Quem tiver interesse em participar dessa formação, entre em contato conosco. O meu Instagram, infelizmente, ainda está surrupiado pelo Meta. Mas você que está me assistindo aí, pode nos marcar. E vai ficar gravado. E através do meu Instagram, leituradealma.oficial, ou Filha do Sol, Produtos da Natureza, você pode entrar em contato comigo que eu passo o contato da Roberta. E você que está aqui no TikTok, você pode mandar aqui para mim também uma mensagem, né? Aqui em Campo Grande vai ter a formação. Não se faz formação de hipnose não verbal online. Se você encontrar um online é fajuto, tem que ser presencial, porque você tem que aplicar a técnica e você tem que passar pela experiência, tá? Então, assim, pode me mandar também mensagem aqui no inbox. Na rádio, da FM Nota 10, FM da Cidade Morena, 106.3, você pode mandar um WhatsApp também por 3222-4572, que aí o Jota me encaminha, ok? Quem tiver interesse, que nós vamos passar todo tipo de... Ou no site, www.institutopoetalu.com.br,
entra lá, você vai encontrar a palavra formações logo em cima. Clica nele, tem 2 formações. Você vai clicar no formações, curso de hipnose não verbal. Clica que você vai ver a página ali, tem todo o contato com o WhatsApp, com tudo. Ok? E você pode entrar em contato para poder garantir a sua vaga. E nós temos pouquíssimas vagas, pouquíssimas. E a Elaine vai estar lá como monitora, junto conosco, porque quem faz a formação conosco, na próxima turma, volta como monitora. Por quê? Ela já vivenciou ainda mais aqui na prova de fogo, foi, né, que aconteceu com ela, com a filha, e vivencia hoje também com as clientes dela, que ela atende, e no dia a dia, mas nós também proporcionamos a pessoa vir a ser monitora, porque ela vai olhar agora você vai ver diferente. Você vai ver como que é interessante, você não está mais na condição de aluna, você vai ter uma visão diferente, você vai ver que experiência que é, muito legal, ok? E está ali conosco também. Então, os bônus dessa formação nós enviamos através de PDF 10 livros sobre magnetismo e Kundalini. Nós enviamos para a pessoa começar a compreender, apesar que já tem toda a base na parte teórica, que nós temos a parte da teoria também. E nós temos aula a cada 15 dias, 3 aulas, comigo e com a instrutora Inês Coelho também. E é bônus, de tira dúvidas, tá? E nós falamos que é em torno de 1 hora essas aulas, mas nunca fui. Sempre é mais e é sempre muito rico também. Porque eu gosto, é abundante, eu gosto de entregar tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, que eu posso contribuir com o seu dia a dia, e aí eu vou entregar. Por que nós resolvemos dar esse bônus? Porque o curso, você vai fazer no sábado e no domingo, o dia inteiro, tá? Então, começou às 9 da manhã, vai acabar a hora que tiver que acabar. Só que o seu curso, valendo, começa na segunda-feira. Valendo. E aí, acontece de ter dúvidas? É óbvio, gente. Até você que faz faculdade, de qualquer coisa que seja, você tem dúvidas. Pensando nisso, nós oferecemos essa estrutura, essas aulas, a cada 15 dias, são 3 aulas. Então, nós acompanhamos ainda os alunos durante 45 dias. Isso é bônus gratuito. Para vocês que estão ouvindo, eu participei dessas aulas no hospital com a minha filha. Foi, é verdade. No hospital. Com os outros e eu tive perguntas, tá, gente? Eu fiz perguntas para Roberta, fiz pergunta para Inês. E foi um divisor de águas. Então, eu agradeço aqui mais uma vez, Roberta, Jota, por esse espaço maravilhoso. Para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Se tem aí uma mãe ou uma filha, porque eu também fui cuidadora do meu pai. E só não usei do magnetismo, porque isso foi antes, mas ele também foi meu laboratório. Transmita isso. Transmita essa oportunidade que Campo Grande está tendo de um curso desse nível, de uma profundidade muito grande, tá? Carinhoso abraço. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos vocês e somos o que pensamos. Eu desejo a você que está me ouvindo aqui na Rádio Nota 10, 106.3, uma semana incrível, que você conquiste os objetivos que você deseja, que tudo que eu entrego aqui, de alguma forma, é esse despertar de consciência, para você começar, puxa vida, eu posso mudar, para você olhar para a sua vida. A sua vida está do jeito que você quer? Então, vamos fazer terapia? Vamos olhar para isso, para alcançar os objetivos, porque assim, ó, se um ser humano faz, você também consegue. E talvez esses traumas, até da ouvinte aqui que trouxe sobre traumas, esteja te amarrando de alguma forma e você não alcançar os seus objetivos que você sempre sonhou, que estão aí dentro de você, que vai de encontro ao seu propósito. E é isso aí, uma semana maravilhosa.